Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia, que bom ter você aqui conosco. Hoje no programa Em Destaque a gente vai conhecer um pouco do trabalho de uma biomédica capixaba que desenvolveu um método para o controle, para o tratamento do melasma. São essas manchas que dão na pele, né, especialmente de mulheres, mas também acontece em homens. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre esse método que inclusive tem atraído a atenção de pessoas de fora do país que têm vindo fazer o tratamento aqui no estado. A minha convidada, a doutora Simara Labelli. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Uma alegria te muito receber. Obrigada. Olha, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento desse método, né? Isso chama-se método célula, que é exatamente para fazer o controle do melasma, né? Exatamente. O melasma, né, é uma patologia hoje crônica, onde não tem controle, existe um controle, né? Então, por se tratar de um método, né, que são de ativos naturais, eu desenvolvi especialmente para o quadro clínico do melasma. É um método revolucionário, né? Porque Sim. até então a gente via técnicas que agrediam, de uma certa forma, a pele do paciente. Sim. Esse método, por ser natural, ele não tem agressão. Não tem agressão nenhuma, por se tratar natural, né? E como que foi, né, essa descoberta mesmo? Porque eu comecei a desenvolver esse método não só em livros, em literaturas, mas também em artigo científico comprovado na ciência. E fui justamente para o microscópio, para entender melhor dentro de uma profundidade tecidual, que foi aí que eu vi que existia uma agressão, né? Quando o paciente ele vinha de vários procedimentos de ácidos, de laser, então existe sim uma agressão. Então hoje tratamento para melasma tem que ser com ativos naturais e não agredido, né? Então hoje, dentro do tecido, dentro da pele, se tratando da mancha do melasma, não, existe o efeito rebote com esses procedimentos um pouquinho mais agressores. Agora, Simara, até para os leigos, né, assim como eu entenderem, o que é exatamente o melasma? Então, o melasma é uma patologia crônica que não tem cura, mas tem controle, né? Geralmente afeta mulheres na gestação, afeta também homens também, né? Mas especialmente o quadro emocional ele está muito envolvido. Então, hoje o melasma ele é um distúrbio, né? Um descontrole tecidual. E está envolvido muitas coisas. Hoje não existe uma causa específica para o melasma, né? De sol ou gestação. Então hoje a gente tem estudado muito. Inclusive o emocional tem muito envolvimento. O emocional hoje é a principal causa, então, Sim, do melasma? uma das principais causas é o emocional. Hoje dentro da clínica nós temos assim muitos quadros clínicos de pacientes que chegam para nós e a maioria é o quadro emocional. O estresse, assim? O estresse oxidativo, né, acelera muito o nível de cortisol no nosso organismo. O estresse oxidativo também, melasma também tem sintomas. Então, assim, a patologia do melasma hoje está sendo estudada cada vez mais, né, e tem, assim, cometido por várias causas, não exatamente por uma. Antigamente era o sol que era o vilão. Verdade. Né? Mas hoje não. Hoje o emocional ele está mais à frente um pouquinho do que o próprio sol. Interessante, né? E assim, esse método, né, que é o método célula, né, que Sim, chama, né? método Ele tem tido alcançado esse reconhecimento internacional. Você tem recebido pacientes de fora do país até, não é? Sim, essa semana mesmo veio pacientes da Flórida, já atendemos da África, né? Europa, Estados Unidos. Que legal. Então hoje, graças a Deus, o método célula está sendo bem reconhecido. Os pacientes fazem bate e volta mesmo para poder tratar a pele, porque já estão cansados mesmo, né, de tanto lesionar esse tecido com outros ativos e não obter o resultado. Então hoje eu criei um método, né, que é único, exclusivo no mundo, relacionado a ativos naturais na pele que não ocasionam uma lesão tecidual. Você falou dessa questão de ser único, eu ia te perguntar isso, né? Ele é único, não existe nada igual, nada nem parecido. Não, ainda não existe. Ele é único e exclusivo no mundo, por isso que eu estudei. Não fiquei só atrás dos livros, não, né? Quis comprovar em artigo científico. E, claro, já está comprovado e está chegando mais um artigo quentinho aí para nós. Que legal, que bacana, uma capixaba aí se destacando né, na área de tratamento, né? Estudo, né, de ciência, de fato, em especial, é algo que afeta tanto, em especial as mulheres, mas não somente, como a gente falou, mas a gente estava conversando aqui antes do programa começar, de mulheres que sofrem, às vezes, a vida inteira por conta, de fato, dessa situação, não é? Olha, eu vou te falar, hoje nós pegamos muito casos, assim, de extrema delicadeza, eu posso dizer, né?
pacientes assim que realmente têm se isolado há 9 anos, né, por conta do melasma, pacientes que realmente se esconde por trás da maquiagem, né, de muita base, muito corretivo. Isso tem afetado muito a autoestima das pacientes. Sim. Nesse quadro de isolamento já teve pacientes até inclusive que já sofreram vários casos, maridos relatam que vai na consulta com as esposas de quadro de suicídio, inclusive, porque realmente mexe muito com o emocional da mulher e elas acabam se isolando, inclusive, né, não tem uma vida afetiva em relação ao casamento, o cônjuge, porque realmente acontece o quê? O isolamento, aí tem aquele desânimo, desgaste. Sim. E depois que faz o método célula, a vida muda. Realmente, Olha só que legal. relato delas. Interessante demais. Olha, Simara, nós vamos para um rápido intervalo. Sim, na volta a gente claro. vai conversar um pouco mais. Eu quero entender um pouco como que é o processo de aplicação também, como que é esse intervalo, como que funciona. Mas tudo isso no próximo bloco. A gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a biomédica Simara Labelli. Ela desenvolveu um método, chama-se método célula para o controle do melasma. É o único no mundo inteiro que não agride de fato a pele do paciente. Ela já tem recebido pacientes de fora do país para fazer o tratamento aqui no estado. Ou seja, é um talento do Espírito Santo aí ganhando visibilidade cada vez mais internacional. Isso é muito bacana. Simara, eu terminei o bloco anterior falando de como que funciona esse processo. Sim. Na verdade, né? O paciente ele vem e faz uma aplicação de não é isso? No consultório. Exatamente. O que eu entendi, né, é a respeito desse controle. Quando eu vi a primeira célula no microscópio, que foi o melanócito, ele é igual um polvozinho, né? Então ele é muito ativo, essa célula. Então o que eu pensei? Em vez de matar essa célula, conforme os ácidos, laser faz, nada contra ácido e laser, porque eu acho que é muito benéfico, né, para outros casos, outras situações. Porém, para o melasma, ele acelera mais o processo dentro da melanogênese. O que é isso? A ativação de toda a cor do nosso tecido. Então, quando eu vi isso, eu pude perceber que nós ativamos essa célula no processo do ácido, mas quando nós colocamos algo natural, essa célula fica mais calma. Então, sim, existem ativos calmantes, que são aplicações dentro da clínica, que é onde a gente faz essa célula dormir, vamos dizer assim, né? Nós vamos acalmar ela primeiro. Em vez de matar ela, nós não vamos agredir, nós vamos acalmar, deixar ela dormindo pelo processo, né, efetivo de controle. Então, nós ofertamos ao paciente o controle para uma pele mais bonita, mais saudável, e tem a aplicação dentro da clínica de mensal, a primeira, e na sequência de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Mas para paciente fora do estado ou fora do país, geralmente a potencialização é um pouquinho mais elevada. Então, ela consegue ficar de 6 meses a 1 ano com ativo, né, dentro da pele, no tecido epitelial, onde ela tem mais segurança no controle do melasma com o kit skincare em casa. Então, ela pode dar sequência ao skincare em casa. Entendi. Consegue ter esse controle por esse tempo maior, porque é um pouco mais intenso, né? Isso. E, claro, também com o uso oral do MC Control, porque hoje eu entendi também que o melasma ele não está só no externo da pele, né? Nunca. Ele sempre esteve também interno. Então, hoje temos o MC Control também, que é o uso oral de controle para o melasma, que é único e exclusivo no mundo também. Que legal. Esse uso oral o que tem exatamente nesse medicamento? Ele é um nutracêutico, na verdade. Ele não chega a ser um medicamento, né? Ele é uma reposição de vitaminas, minerais, que nós sempre necessitamos. Não é todo dia que nós temos uma alimentação totalmente saudável. Sim. Então, num estudo mais específico que eu fiz, eu vi que os pacientes de melasma, eles tinham, assim, uma decadência, né? Uma parte mais desfavorável, uma alimentação. Então, eu quis trazer um pouquinho uma alimentação mais rica, né, com ativos, mais favorável a um controle do melasma. Depois desse período de aplicação, quanto tempo já que o paciente consegue ver um resultado na pele? Isso é bem relativo, né, de caso de paciente para paciente, porque a técnica, não existe uma técnica específica para cada paciente, né? Existe uma técnica onde nós aplicamos o ativo e o paciente, ele retorna geralmente de 1 mês na clínica e depois de 6 em 6 meses. Mas realmente,
O processo de clareamento, ele é desenvolvido com 4 dias a 30 dias para o paciente ele já começar a ver o resultado. Então, é bem rápido. Que fantástico, o controle. né? É maravilhoso você poder olhar no espelho e ver sua pele realmente, a pele limpinha, saudável. E o mais importante de tudo é que você vai ver uma sequência de resultados ao longo do controle. E o controle é o resto da vida, que a gente sempre fala, né? Simara, outra questão também, é um procedimento que tem um custo muito elevado, esse controle do melasma? Então, para o método célula, não sei exatamente o custo elevado, né? Eu costumo dizer qual é o preço e qual é o valor, porque o valor ele está relacionado à nossa saúde, né? Claro. E geralmente a gente faz e passa, né, o processo do orçamento para o paciente de acordo com o grau de profundidade de extensão. Entendi. Então, isso é feito dentro da avaliação individual para cada paciente. Entendi. Varia então o preço, Varia né? valores. Em torno, um preço médio, para a gente ter uma ideia? Então, varia muito do grau de melasma do grau 3 até o grauzinho 6.9. O 7 a gente não controla mais o melasma. Já não tem jeito. Infelizmente, que aí já deu a parte de ocronose, né? O melasma que é mais resistente. Então, geralmente, o método hoje, ele está custando de R$3.000 até R$25.000. Dependendo do grau, né? Dependendo do grau de extensão e aonde a gente vai conseguir tratar essa profundidade tecidual. E é um tratamento que a pessoa, de fato, vai resgatar a sua autoestima, vai resgatar a sua vontade, né, de frequentar lugares até mesmo, né? E o importante do método célula é muito diferenciado de outros procedimentos, porque hoje nós não ofertamos o paciente o procedimento, nós ofertamos o controle. E o controle é efetivo o resto da vida. Então, você vai conseguir ver um controle da sua pele, né, poder olhar novamente, se reconhecer, porque muitas pacientes não se reconhecem. Elas olham no espelho e falam, nunca fui dessa forma. E realmente isso afeta milhares de brasileiros e, claro, no mundo, né? Que coisa, né, gente? Olha, que bacana, gente. Olha, hoje no programa Destaque tive a alegria de receber aqui a Simara Labelli, ela que é biomédica, especialista em melasma, desenvolveu um método único, exclusivo aqui no país, no mundo, né, para o controle do melasma, um método que não agride a pele e que tem resultados comprovados em artigos científicos internacionalmente. Então, de fato, um orgulho para o Espírito Santo, né, que condiz de fato com o nome do nosso programa Em Destaque. Está em destaque porque desenvolve tecnologia, desenvolvendo ciência e, de fato, trazendo melhoria de qualidade de vida para tanta gente. Muito Uma obrigada. alegria te receber, parabéns pelo trabalho, viu, Simara? Muito obrigada, estou muito grata de estar aqui, viu? Obrigado, prazer foi meu. Bom, a você de casa, obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em Destaque de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, hein? Até lá.